O painel é o painel Fátima Monge da Silva. O título é Treinador sob pressão, saúde mental, equilíbrio e tomada de decisão. Os intervenientes são João Coelho, Luís Cameira e Duarte Araújo. João Coelho é treinador de voleibol dos séniores masculinos do Sporting Clube Portugal, tendo já passado por clubes como Castelo da Maia, Fonte Bastardo, e é também formador da Federação Portuguesa de Voleibol. Luís Cameira é mestre de treino de alto rendimento e natação e foi treinador olímpico nos Jogos Olímpicos de 2016, de Rio de 2016 e Tóquio de 2020, e também formador da Federação Portuguesa de Natação. Duarte Araújo, o nosso moderador, é professor catedrático de Psicologia e Comportamento Motor na FMH e formador de treinadores e professores há mais de 30 anos, em colaboração com diversas unidades e federações e organizações desportivas. Portanto, um aplauso para eles e passo-te a palavra, Duarte. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar neste 13º Congresso dos Treinadores. Estar com os treinadores é talvez um dos maiores privilégios que eu possa ter, e ainda para mais para discutir o tema falar sobre os treinadores que vivem sob pressão, ligado à saúde mental, ao equilíbrio e à tomada de decisão. E nada melhor do que ter dois treinadores de excelência junto a mim, um treinador campeão nacional, com grande brilhantismo, um treinador olímpico em várias edições, portanto, treinadores que funcionam ao mais alto nível de excelência, para discutir de que modo a vida do treinador em alta pressão tem consequências ou não para a saúde mental e para o seu bom funcionamento no dia-a-dia. Nós não nos devemos esquecer que o desporto é uma atividade extremamente saudável. Todos nós promovemos fazer desporto. Todavia, quando nós pensamos nos atletas e nos treinadores de alta competição, o desporto não é apenas um complemento da sua vida, é uma parte muito importante da sua vida. É talvez a sua atividade principal. E por muito excepcionais que sejam, e tenho o privilégio de ter aqui dois treinadores excepcionais à minha volta, não deixam de ser pessoas. O Cajuda disse isso há pouco. Portanto, por muito excepcional que seja o treinador ou o atleta, não deixam de ser pessoas. E as pessoas não são imunes aos problemas da vida. Portanto, a vida é complexa para todos nós, com coisas muito boas e com coisas que temos que lidar com elas. E por isso não é de estranhar que no estudo que tem sido feito sobre de que modo os atletas de alta competição, os atletas, vivem este ambiente de alta pressão, se encontre consistentemente que há cerca de 20 a 25% dos atletas que já manifestaram ao longo da sua carreira perturbações da sua saúde mental. Houve aspectos que tiveram um impacto profundo na sua saúde mental. 20 a 25%. E o que é interessante é notar que esta percentagem não é muito diferente de outras áreas do nosso funcionamento. Outras áreas onde haja pressão para ser bem-sucedido, as percentagens andam por aqui. Curiosamente, quando se vai ver sobre os treinadores, há muito poucos estudos sobre isso. Tem-se estudado muito pouco o impacto da saúde mental na vida do treinador. Os poucos estudos que existem, espalhados em algumas modalidades, em alguns países, apontam para percentagens semelhantes. Em alguns casos até superiores, em outros casos não tão elevadas, à volta dos 15%, mas os estudos esporádicos que existem dizem que este problema existe, esta questão, este impacto da alta pressão na saúde dos treinadores é uma realidade, não é uma conjetura, não é uma hipótese teórica, é algo que existe. E os treinadores vivem exigências competitivas altíssimas. Temos dois exemplos que vão nos falar um pouco da sua experiência. Vivem insegurança profissional, vivem uma carga horária elevadíssima. O trabalhar por paixão é um problema, porque estende-se enquanto seja necessário. Têm exposição pública, têm relações complexas com dirigentes, staff, atletas, familiares dos atletas, e muitas vezes sem rede de apoio profissional, e mesmo por vezes a rede social fica afetada, sem uma aprendizagem específica para lidar com estes aspectos complexos que acabei de referir, e numa cultura institucional que não promove nem protege a saúde mental. Pelo contrário, exige este ambiente pressionante que existe no desporto, afasta as manifestações de fraqueza, de um modo geral. Os fortes não choram, os fortes não são vulneráveis. E reforça uma tendência para uma mentalidade
excessivamente perfeccionista, onde nada está bem, onde há sempre melhor que se possa fazer e, portanto, promovendo uma constante insatisfação. Existindo um estigma presente na área do desporto, como existe em outras áreas, mas do desporto isto é manifesto, de que se nós podemos parar porque se fraturou um osso, quando o diagnóstico não mostra nada no raio-x, então não se pode parar. Este tema da saúde mental é um tema muito pouco trabalhado no dia-a-dia da alta competição e, por isso, muito por estar associado a esta noção de fraqueza, que treinadores e atletas são vistos como super pessoas e, portanto, não podem manifestar esta condição. O problema é que isto tem riscos sérios para a saúde das pessoas, mas também para a performance. A investigação, o que tem mostrado, é que quando não se está bem, também a performance, a tomada de decisão, o modo como se comunica, o modo como se interage e como se decide sobre o que fazer nas diferentes circunstâncias, vai ter impacto. E normalmente o impacto é negativo. Com esta introdução, eu gostava de ajudar-nos a refletir sobre este tema. E nada melhor do que ter dois treinadores de excelência para o fazer. E o que eu vos perguntava, e posso começar pelo Luís, está à minha direita, é como é que na vossa história pessoal de treinador, de alto nível, constataram, interagiram, lidaram com esta questão do impacto que a alta competição tem na saúde mental. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Confederação de Treinadores. É o segundo momento que participo nestas iniciativas. O primeiro foi na minha terra natal, Viana do Castelo, e agora, quase do outro extremo de Portugal, aqui estou com muita honra e com muito prazer a colaborar com a Confederação. Como eu disse, sou de Viana do Castelo, da terra do Tiago, do jogador. Aliás, a mãe do Tiago foi educadora de infância da minha filha mais nova, portanto conheço bem a família. E realmente o Tiago é uma excelente pessoa, muito bem formado e muito inteligente, concordo com o Mr. que ajuda. Realmente era uma pessoa fantástica a jogar a bola e é uma pessoa fantástica fora do futebol. Se calhar por isso é que teve 2 ou 3 meses no futebol, no Guimarães, e disse que não era a vida dele, não ia seguir por ali. Fui treinador de natação durante 39 anos. Hoje aqui o tema é alta competição, e alta competição num desporto individual como a natação, fala-se de Jogos Olímpicos. São duas realidades que estão ligadas uma à outra. Portanto, não há alta competição sem participar nos Jogos Olímpicos, não há Jogos Olímpicos sem nós falarmos de alto rendimento, de alta competição. Felizmente, nos últimos 12 anos, participei, integrei, vivi intensamente 3 ciclos olímpicos. Rio de Janeiro, Tóquio e Paris. Todos eles muito diferentes, como eu vou passar a exemplificar. Mas, voltando à pergunta inicial, a saúde mental do treinador era uma questão que nunca me ocorreu, porque era só para os mais fracos, para os mais sensíveis, para os mais vulneráveis. Eu não, sou uma pessoa forte, sou uma pessoa líder. Além de ter nadadores olímpicos, tenho mais 40 nadadores para orientar. Tenho 20 professores da Escola de Natação. Lido com o António Salvador, que me convidou há 21 anos para ir para o Braga, quando ele chegou. Foi difícil dizer que já não queria mais, porque ele virou-se para mim e disse: não, o senhor só sai daqui quando eu deixar. Portanto, eu lá lhe disse, expliquei-lhe que a minha vida era a minha vida, que já não dava mais, já não aguentava mais, por causa também muito da saúde mental do treinador. Então, passo a particularizar o que aconteceu nos últimos 12 anos. Rio de Janeiro foi uma surpresa, não era objetivo. Eu tinha uma nadadora, na altura era júnior, com 16 anos, em que o objetivo era os campeonatos da Europa de júniores. Ela teve uma evolução estonteante. Se houvesse um recorde, para o número de recordes batidos numa só época, era dela. Ela bateu 31 recordes nacionais num só ano. Chegou ao final da época e foi campeã da Europa de júniores. Para a realidade da nossa natação portuguesa, na altura, agora já temos outros nadadores, mas na altura não havia, foi uma pedra no charco, foi um momento único. Portanto, não se falava dos Jogos Olímpicos, embora em surdina ela ia-me confessando que era um sonho. E eu, ok, é um sonho, mas não uma realidade. Tens 16 anos, se calhar daqui a 4 anos, aos 20, Tóquio poderá ser uma realidade. Agora vamos concentrar-nos nos campeonatos da Europa de júniores. Felizmente tenho aqui gente da natação que viveu isto
comigo também viveram estes momentos. Ela, pela evolução toda que fez, foi campeã da Europa, mas fez mínimos para os Jogos Olímpicos. Ninguém esperava, a natação portuguesa não esperava, eu muito menos, e, portanto, foi uma festa. Portanto, fomos para o Rio de Janeiro, já com o objetivo cumprido, tinha sido campeã da Europa, muito mais do que nós esperávamos. Então, os Jogos Olímpicos foi uma cereja no topo do bolo, mas não era um sonho, não era um objetivo. Foram 91 atletas para o Rio de Janeiro, ela era a caçula da comitiva, era a atleta mais jovem de toda a comitiva, portanto, não lhe era exigido nada, só presença, ganhar experiência e depois, passado 4 anos, sim, em Tóquio, poderia ir com outros objetivos. E assim foi. Claro que não fez a melhor prestação dela durante a época, porque a época tinha sido projetada para os campeonatos da Europa, correu muito bem, bateu 2 recordes nacionais nesses campeonatos da Europa, júnior e absoluta, porque ela estava a bater também os recordes absolutos, apesar de ser júnior, batia os recordes também absolutos, de 400, 800 e 1500, portanto meio fundo e fundo. Portanto, a época estava conseguida, íamos tentar não estragar muito nos Jogos Olímpicos, porque havia uma imagem, Portugal, e assim foi. Ela ia com o 24º tempo de inscrição, ficou em 18º, foi das melhores classificações de Portugal na natação, viemos lá satisfeitos. A seguir, começa o ciclo olímpico de Tóquio. Aí as responsabilidades já eram outras. Ela passava para sénior, portanto, a competição já era sénior, os campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos já era como sénior e outras responsabilidades. Felizmente para ela, as coisas correram muito bem. O período dos 4 anos para os Jogos Olímpicos, nos esportes individuais, na natação, os primeiros 2 anos são vistos como uma certa transição, embora hoje em dia já não se fale tanto, mas na altura não se fala uma certa transição, e depois a abertura de período de alcance dos mínimos, que são os 2 últimos anos até aos Jogos Olímpicos. E ela, na primeira tentativa, na primeira vez que nada, a prova dela, os 1500 metros, nem era uma prova de preparação, era em Barcelona, eu nem a acompanhei, só ia acompanhá-la depois no dia seguinte e íamos estagiar para lá, portanto, ela foi com outros treinadores, não era o objetivo, mas a primeira vez que nada, ela alcança os mínimos. Portanto, a 2 anos dos Jogos Olímpicos estava resolvido o problema de pressão, de ansiedade, tudo o que poderia haver, aquela coisa de fazer mínimos, ao contrário dos Jogos de Rio de Janeiro, que não era objetivo e que ela fez na última vez que nadou antes dos Jogos Olímpicos, mas foi um resultado não esperado. Ali, a primeira vez que nadou, que também não era expectável, fez, portanto, tínhamos 2 anos para trabalhar sossegados. O problema, entre aspas, o problema positivo, é que eu tinha outro atleta em franca evolução. Ainda júnior, mas em franca evolução. Poderia-se começar a sonhar também com uma participação em Jogos Olímpicos. Ora, 2 atletas nos Jogos Olímpicos na natação, num país que normalmente leva 3, 4, 5 atletas, era um feito histórico. Ainda por cima, um clube, o Sporting Clube Braga, é um clube grande, em termos de futebol, em termos de natação também, mas não possui piscina própria, não tem uma piscina olímpica. Portanto, a natação muito atrás do atletismo, que na altura era uma modalidade fortíssima, não era das modalidades mais fortes do clube. Ainda por cima não tinha a palavra fute. Se tivesse fute, natação, se calhar teríamos outras condições, como o futebol de praia, futebol feminino, futsal, que tem uma grande projeção, ainda bem. As amadoras, infelizmente, eram vistas como um segundo plano. Está a mudar a realidade do clube, felizmente está a mudar, já tem instalações próprias, já tem um pavilhão. Na altura, quando eu fui para lá, o pavilhão multiusos, o atual, ia ser uma piscina olímpica, mas depois veio a crise da construção de 2008 e aquilo teve parado durante quase 10 anos e reformularam e agora é um pavilhão para as modalidades de salão, futebol, futsal, voleibol, basquetebol. Passou a piscina, passou para segundo plano. Mas estava eu a dizer, comecei a ter um nadador a aproximar-se dos mínimos. Mas nós, quando estamos a aproximar dos mínimos, parece 2 segundos, parece estar muito perto, mas é uma eternidade. Uma eternidade.
Na natação temos outra particularidade, como algumas modalidades individuais do atletismo, de meio fundo e fundo, o ciclismo, fazemos grande parte da nossa preparação em altitude, em Serra Nevada ou em Fão Romeu. Sítios onde praticamente estamos fechados 3 semanas, só vemos neve à volta, muitas vezes não conseguimos sair porque a neve está acima das janelas e estamos lá enclausurados. O que vocês podem imaginar em termos de saúde mental não é dos melhores sítios para conviver. E nós, normalmente, subíamos 3 a 5 vezes por semana, por época. Portanto, estão a ver 5 vezes 3 semanas o tempo que nós passámos lá. E muitas vezes era eu com os 2 nadadores. Se os treinos corressem bem, era uma maravilha. Normalmente, os treinos de natação são muito difíceis, não é? São muito exigentes. Portanto, o ambiente era mau. Era mau porque não havia família para falar, não havia namorados, não havia... Festejávamos lá em cima os 18º anos deles, os aniversários do namorado, da mãe, os meus anos de casamento, os aniversários das minhas filhas. Portanto, o ambiente não era um ambiente propício para festejos nem para festas. Nós íamos lá para trabalhar no duro, intensamente, muitas vezes bater recordes de treino, de carga. Lembro-me que fomos para Fão Romeu, um estágio onde nós tínhamos como ambição fazer 100 km por semana a nadar. E conseguimos, em 3 semanas, fizemos 300 km. Descemos, foi um esforço enorme em termos físicos e mentais que eles tiveram sujeitos. Descemos, competimos no meeting de Lisboa, em fevereiro. Os resultados foram ótimos, devido à carga que eles vinham. Um sacrifício enorme e em 2020 estava tudo pronto. Ela para fazer uns grandes Jogos Olímpicos, ele para fazer os mínimos na competição-alvo, e aparece a pandemia. Aparece a pandemia em março. As piscinas foram os primeiros locais a serem fechados por causa das gotículas, do cloro, da umidade. Ninguém sabia nada da pandemia, mas vamos fechar as piscinas. E eu tinha 2 nadadores, uma já com mínimos, para daqui a 2 ou 3 meses, que eram os Jogos Olímpicos, e outro estava pertinho, de tal forma que o Braga queria projetar-se, queria ser o único clube, e depois acabou por ser, o único clube português a levar 2 nadadores aos Jogos Olímpicos. E como as competições que estavam previstas ser feitas para a obtenção dos mínimos do meu nadador é no estrangeiro, o Braga queria levar uma equipa de filmagem a uma prova que íamos fazer em dezembro, em Portugal, no estado de Jamor, para filmar, para ensinar. No dia que ele fizesse, lançava a filmagem como se fosse em loco, como se estivesse no estrangeiro. Agora, o meu nadador já estava com uma pressão enorme, porque cada vez estava mais perto, mas cada vez o período de fazer mínimos encurtava. Ele tirava 3 décimas, mas também já só faltavam 3 meses. Ele tirava mais 2 décimas, mas só faltavam mais só 2 meses. E a pressão era tremenda para ele. Pensava eu para ele. E eu ficava imune a esta pressão. Era a família. Eu vim a saber mais tarde, hoje em conversa com um colega meu, pela namorada dele, que todos os dias ao jantar a mãe lhe perguntava: mas afinal, em que dia é que vais fazer mínimos? A conversa ao jantar era sempre Jogos Olímpicos. Até que eu disse à mãe: não, fale comigo, tira a pressão do seu filho, eu respondo-lhe às perguntas todas. Só que ficavam com a pressão para mim, não é? Eles ficavam libertos da pressão, assim como essa equipa de filmagem. Eu tive que telefonar para a Federação e dizer: não deixem ninguém entrar do Braga, porque o nadador já está todo borrado por ele próprio. Se ele no balneário, enquanto está a vestir o fato, já estão a filmar, ele vai para a câmara de chamada, vai com uma equipa a filmar, ele vai para o bloco, ele quando se lança para a água já está desgastado, não começou a prova, já está desgastado. Portanto, digam que estamos em pandemia, que é proibido entrar equipas externas à competição, não podem entrar. Só que eu ia resolvendo problemas atrás de problemas. Os problemas deles, eles antes de entrar para a água, vinham com os problemas deles, falavam comigo, um de cada vez, ali durante meia hora, 45, a toxicidade toda para cima de mim, libertavam-se, ficavam impecáveis, 2 horas a dar o treino deles. Só que eu ficava com tudo para mim. E não me ia percebendo disso, não é? De um, do outro, todos os dias. Encher. Eu lembro-me, agora à distância de 2 anos, que foi o período que já deixei o alto rendimento,
puxando a cassete atrás, eu lembro-me, quase todas as noites, o meu sonho, às vezes a dormir, outras vezes acordado, porque era uma prova de 400 metros de estilos. Para quem não está muito familiarizado, 400 metros de estilos é 100 metros mariposa, 100 metros costas, 100 metros bruços, 100 metros crawl. Dizem os teóricos e os entendidos que é a prova mais difícil de se treinar, de se preparar. Porque além de ter uma parte física muito exigente, que são 400 metros, tem que estar muito bem nos 4 estilos da natação. Se um não estiver tão bem, aquilo cai tudo por água abaixo. E o somatório dos 4 percursos de 100 metros tem que conjugar e bater no mínimo. E eu lembro-me de todos os dias sonhar e acordar. Hoje ele fez. No dia seguinte sonhava, não, o somatório. Não. Eu dormia a pensar sempre na soma das 4 parcelas. E andei isto tudo durante um ano sem me aperceber. Quer dizer, o descanso que eu não estava a fazer, a pressão que eu estava a acumular, só pelo facto de andar todos os dias a sonhar com isto. Todos os dias. Até que realmente chegou ao momento, engraçado, e eu, como o professor que ajuda disse, sou uma pessoa, considero-me ser uma pessoa bastante humilde. Os meus colegas diziam, mas tu levaste 2 nadadores aos Jogos Olímpicos, tu parece que não fizeste nada, tu não te dás valor, tu não sabes o que é que alcançaste. Eu não, porque eu andei a preparar um nadador para uma prova e ele acabou de fazer mínimos noutra. Portanto, daí que se vê que eu não tinha qualidade nenhuma como treinador. Andei anos e anos a prepará-lo para fazer aos 400 estilos e ele fez mínimos aos 800 metros livres. Portanto, daí se vê que eu não tinha preparação. Mas, efetivamente, fez os mínimos. Depois chegou aos Jogos Olímpicos, como fez mínimos B aos 400 estilos, acabou por nadar também. E só aí nos Jogos Olímpicos é que veio ao de cima o trabalho todo, afinal não era tão mal, fez uma grande prova de 400 metros de estilos. E fomos para Tóquio, de máscara, fazer testes todos os dias, durante o período que fomos fazer um estágio de aclimatização em Nagasaki, depois fomos para Tóquio. Tivemos, e era uma festa, cheguei aos Jogos Olímpicos, chorei muito quando ele fez mínimos, muito, muito, muito. Desabei completamente, sem saber como nem porquê. Uma chamada de um colega meu, que nem era dos mais próximos, comecei a falar com ele, chorei no dia que ele fez mínimos, uma descarga emocional como eu nunca tinha tido na minha vida, nem quando a minha mãe, nem quando o meu pai faleceram, eu tive esta descarga emocional. Fomos para os Jogos Olímpicos, correu relativamente bem, dadas as circunstâncias. Chegámos em agosto ao aeroporto do Porto e a minha mulher foi-me esperar com as minhas filhas. Disse, agora para descansar, se calhar, vamos com os casais amigos para uma semana para Malta, ou para ser porreira, é uma ilha porreira. Eu assim fui, passar uma semana. Isto para vos dizer que eu não tinha noção nenhuma do qual que eu estava a passar. As pessoas de fora é que tinham a noção. Eu não conseguia entrar numa conversa. Eu tinha uma nuvem cinzenta sobre mim que pairava 24 horas por dia. Eu adormecia, dormia pegadíssimo, de manhã entrava naqueles autocarros turísticos, sem cobertura, eu sentava-me, eu não via nada, eu dormia outra vez. À noite, o pessoal estávamos a jantar, eu não conseguia, eu esforçava-me por entrar nas brincadeiras. Eu dizia, quem é que quer ir para o hotel, quem é que quer ir beber um copo? Mas quem me conhece sabe que eu gosto muito de conviver. E eu, hotel, era o primeiro a ir. Mas eu dizia, é cansaço. Isto é cansaço, agora com mais 3 semanas, a nova época vai começar e eu estou porreiro. A nova época começou, veio o ciclo de Paris. O ciclo de Tóquio, como sabem, devido à pandemia, passou de 4 para 5 anos, na pior, mais pressão. Em vez de ser uma pressão de 4 anos, foram de 5 anos. E depois Paris era logo ali, era só 3 anos. A minha nadadora pediu-me mais tempo de férias. Não quis começar logo a época em setembro, pediu-me mais. Eu dei-lhe mais 15 dias. Voltou, ainda não estava em condições, pediu-me mais 15 dias. Só que nós tínhamos o Campeonato do Mundo, lá está, as competições sucedem-se, não dá para parar. Em dezembro tínhamos o Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, nos Emirados. E tínhamos que ir, tínhamos compromissos com a Federação, com o Comitê Olímpico, com o próprio clube. Os nadadores já recebiam dinheiro, havia compromissos publicitários. Eu não lhe podia dar mais férias. Então, em outubro, ela começou a treinar. Em novembro, estávamos aqui em Albufeira, por coincidência, e a Federação apresenta a nova equipa técnica. 3 brasileiros que vieram para Portugal mudar o paradigma da natação portuguesa. E a apresentação dessa equipa era aqui, um estágio.
Segunda-feira de manhã, eu com 2 nadadores, fui convidado, o técnico brasileiro, Cameira, ficas ali com o meio fundo e com o fundo da seleção, 4 ou 5 nadadores, começámos a treinar. Ao final de 10 minutos, a minha nadadora levanta o braço e olha, não tem, pai, queria ir à casa de banho, não tem vergonha, uma coisa é estarmos em Braga, ela ia à casa de banho, agora passado 10 minutos já está com aqui com os brasileiros a olhar para mim, vou ficar mal. Chego à beira dela e ela diz-me assim, Cameira, game over. Eu o quê? Para mim a natação acabou. E eu não acredito. Está aqui os brasileiros não me conhecem de lado nenhum. No primeiro momento de apresentar os meus nadadores, ela diz-me isto. O que é facto é que teve um burnout. Não aguentou. Foi para casa 2 meses. Chamei um mental coach, um psicólogo, para vir trabalhar comigo. O Braga acedeu, contratou e começou a trabalhar comigo, felizmente. Em dezembro, o meu atleta vai para os Campeonatos do Mundo, uma prestação incrível, 2 recordes do mundo, fantástico. Em janeiro, primeiro estágio de altitude. Eu tinha passado 5 semanas no anterior ano em altitude. Não vou logo no primeiro. Ainda faltam 3 anos para os Jogos Olímpicos. Vou deixar ir outros treinadores, tu vais sozinho. Ele foi para a altitude, ficou sozinho num quarto. Meteu-lhe coisas da cabeça, começou a ler umas coisas de nutrição, quis cortar aos hidratos, imaginem, em altitude, cortou aos hidratos, fez uma alimentação às escondidas, no quarto, ninguém via o que é que se passava, regressou a Braga com menos 5 quilos, distúrbios alimentares gravíssimos, que ainda hoje não recuperou, e eu, no meio disto tudo, a viver este momento, um burnout da nadadora, distúrbios alimentares que alternava entre bulimia e anorexia de mês a mês, chegava aos 110 quilos, depois passava para os 80, incontrolável, ninguém conseguia controlar aquilo, e eu a viver este momento. O mental coach vivia comigo, chamei-o para o treino, não era da bancada, vivia, e ele dizia, professor, temos que conversar. Depois temos conversa aqui comigo, estou aqui com... Não, temos que conversar, isto não é heróis. Depois foi ter comigo a Viana, e pronto, aí desmontei tudo, vi que realmente eu estava muito mal. O que a família me dizia, o que os amigos me diziam, aí caiu uma ficha, e depois fui acompanhado por ele, e depois por outros, através do Comitê Olímpico, da Federação, do Braga, e a partir daí recuperei, mas foram anos fantásticos, não me arrependo de nada, mas há que olhar para a saúde mental do treinador, porque nós sofremos muito com o alto rendimento. Muito obrigado, Luís Cameira. Obrigado. João, em um desporto coletivo como o voleibol, as questões não serão muito diferentes. Não são diferentes, mas fazer 300 km em 3 semanas, os meus problemas estão longe de ser como os dos meus colegas. Só dar o convite que me foi feito, com muita honra que estou aqui, cumprimentar todos os treinadores, formadores, professores, que é uma honra enorme poder simplesmente transmitir aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Não será muito diferente daquilo que vocês passam no vosso, também porque isto são questões transversais e, portanto, a minha experiência acaba a ser muito mais facilitada num contexto de alto rendimento, num desporto coletivo. Eu acho que beneficiei um pouquinho enquanto treinador por ter sido atleta e ter vivenciado isto, ou enquanto fui atleta e interessado nas questões do treino e nas suas várias vertentes e dimensões, talvez me ajude um pouquinho melhor a lidar como se não tivesse tido esse mesmo percurso. Mas eu acho que todos aqui na sala colocariam o dedo no ar se nunca se encontraram no dilema de estarem atolhados em burocracia. Quem nunca é que ficou apertado com a pressão de ter que fazer coisas que às vezes que não gosta tanto? Ou quem não se pressiona a um ponto de andar com casa às costas? Portanto, toda a gente relativizar um pouquinho esta coisa da pressão. No caso de um desporto coletivo é mais fácil, porque nos podemos centrar no processo, porque isso depois pode levar ao resultado, mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo, se tivermos um processo orientado, se nos rodearmos das pessoas certas, que é muito nisso que nós focamos a nossa liderança. Criar uma rede de segurança, seja familiar, seja social, ou seja, no nosso dia-a-dia, com um grupo de atletas
em que estamos todos imbuídos no mesmo espírito, com os mesmos objetivos. É mais fácil gerir as expectativas de todos quando todos querem o mesmo, sabem para onde vêm, nós sabemos de onde é que eles vêm, como é que os atletas lidaram com diferentes lideranças noutros contextos, as diferentes proveniências. Isso torna o processo mais autónomo, permite que nós nos despeguemos um pouco desta obrigatoriedade de tudo ficar nos nossos ombros. Obviamente, depois há um terceiro fator, que é termos apoio profissional, que atualmente as grandes estruturas já começam a providenciar. Nós no Sporting temos um gabinete de psicologia que nos acompanha desde o início da época, desde a nossa recepção, durante a época, depois da época. E, portanto, é importante que os atletas, ou nós, nos possamos expressar, e não tem que ser ao treinador, porque há muitos atletas que nós não podemos falar com eles da mesma forma, eles não o entendem da mesma forma, não podemos criticar da mesma forma, cada um é muito diferente, temos que respeitar a sua individualidade, só assim conseguimos tirar o melhor de cada um. E muitas vezes são os próprios colegas de equipa que servem de apoio, são os próprios elementos de staff que se apoiam entre si, e todos em conjunto, só assim é que podemos minimizar e prever e prevenir que aconteçam distúrbios e que nós chegamos a um ponto de querer desistir e de querer abandonar. Que também aconteceu? Não, eu, embora tenha acabado a carreira cedo, eu acho que desde muito jovem sempre me via um pouquinho como treinador. Eu, enquanto era jogador, também cheguei a treinar durante vários anos escalões de formação. O meu próprio percurso profissional, que eu fiz a licenciatura na FADEUP em Educação Física e Desporto, portanto, da área, e portanto entre o dar aulas, entre o escolher o profissionalismo, acho que sou obviamente um privilegiado atualmente de poder ser profissional no alto rendimento, não ter que andar com a casa às costas e com mais 1001 trabalhos. Acho sinceramente que o trabalho fica muito mais simplificado se eu puder escolher quem me rodeia, e se todos estivermos dentro do mesmo objetivo, com a mesma forma de estar, podemos recriar todo um conjunto de trabalho que seja aberto, que seja inclusivo, e portanto é muito fácil. É algo que nós temos tido alguma facilidade, que é os atletas serem felizes sem serem displicentes, estarem comprometidos e terem autonomia suficiente para serem parte ativa num processo cada vez mais exigente, é certo, mas positivo. Agora, como nós sabemos, e é bom termos sempre isto presente, toca a todos. Não é quando se ganha nem quando se perde, tudo está bem feito, nada está bem feito. E, portanto, temos de estar sempre muito bem rodeados e de mente aberta, porque, de facto, pode acontecer a qualquer um, ninguém está imune, e é algo que temos de ter sempre presente no nosso dia-a-dia. Muito obrigado, João. Muito interessante esta visão. E o interessante que ambos os treinadores partilharam connosco são vivências e visões distintas, mas comuns no dia-a-dia do desporto. Por um lado, o foco no processo ser de tal modo que se descora o seu próprio funcionamento, como o Luís nos relatou, e às tantas encontra-se num estado que não é fácil de lidar e que tem que ser alterado. E, portanto, este caso, dito na primeira pessoa, com a coragem também que isso implica, não é uma exceção, infelizmente, é algo que constatamos muitas vezes no dia-a-dia do desporto, mas também uma noção, como o João nos partilhou, de que é possível, desde o início, irmos organizando as coisas para não deixar chegar aqui. Irmos organizando a equipa que temos à nossa volta, o modo como lidamos com os jogadores, o modo como se recorre às diferentes estruturas que o clube tem para permitir que não se chegue a este estado. Portanto, de algum modo, o funcionamento no dia-a-dia do treino não ter como uma espécie de efeito secundário a saúde mental, mas ela estar intimamente ligada àquilo que são os espaços cotidianos. E penso que os exemplos que o João acabou de partilhar connosco são muito interessantes porque mostram que esse âmbito de ação pode ser perfeitamente conduzido também pelo treinador, pode ser influenciado, promovido e influenciado pelo treinador. E, digamos, visto um pouco este panorama
que é vivido na alta competição, com características distintas e possivelmente todos os casos que aqui estão da alta competição trariam mais nuances o que é viver sobre o que é viver na alta competição e com as consequências que isto tem para a saúde mental, mas o interessante agora seria tentar percebermos de que modo podemos contribuir para, e aqui há uma nuance muito interessante, para que a saúde mental esteja cuidada no dia-a-dia do treino, cuidada de tal modo que ela potencie a performance. Portanto, muitas vezes, ao discutirmos este tema, temos a tendência de pensar ou tratamos, ou ligamos à saúde ou ligamos à performance. Mas o que encontramos em comum nestes dois testemunhos que aqui encontramos é que as coisas não têm de modo nenhum ser antagónicas. Podem perfeitamente ser interligadas. E aliás, ao serem integradas, previne-se funcionamentos que não são desejáveis e, portanto, se um treinador não está a funcionar ao seu melhor nível, isso tem repercussões na performance. É muito importante ter isto em atenção. Se o treinador não está lúcido o suficiente, se a comunicação que ele consegue ter não é focada naquilo que é relevante e está a deteriorar a performance dele próprio e dos atletas, portanto, de que modo é que nós conseguimos conciliar este ênfase na performance que a alta competição naturalmente tem, mas cuidando dos aspectos da saúde mental. E o que eu gostaria de pedir na vossa reflexão é, vendo isto na própria ecologia do sistema desportivo, no modo como o clube funciona, no modo como o treinador, o staff, os atletas, os familiares, de que modo estes intervenientes no processo podemos contribuir para que haja uma ecologia de aprendizagem saudável que potencie uma melhor performance. Começava agora pelo João, antes de passar ao Luís. Acho que o primeiro passo está a ser dado aqui, que é falar sobre os assuntos, é o estar presente, é o estar aí sentado, é o querer formarem-se, o querer nos aprender mais e, portanto, acho que, desse ponto de vista, acho que os treinadores em Portugal são muito, muito acima daquilo que muitas vezes a restante sociedade portuguesa releva, porque acho que hoje em dia cada vez há mais estruturas multidisciplinares, com a inclusão de psicólogos desportivos no nosso apoio, cada vez mais e há uma globalização gigantesca de meios tecnológicos que nos afeta a todos. Não são só as crianças e os jovens e os atletas que nos chegam que são sujeitos a milhares de visualizações, nós também somos impactados por isso. E acho que o primeiro passo é discutirmos os assuntos, é tentarmos criar essa rede de segurança. Acho que é muito importante lutarmos, obviamente, por termos equipas de maior apoio, termos esse cuidado com a nossa rede familiar. Eu acho que esse é um primeiro passo, que é muito importante, porque só assim, delegando as tarefas em quem realmente sabe, é que nós podemos aportar uma perspectiva coletiva, a prevenção de comportamentos de maior desgaste, porque a nossa família sofre e nós não sabemos o que é que eles sofrem connosco. Com a nossa ausência, os nossos miúdos, estamos menos presentes, nós não temos um fim de semana de folga, nunca também. Viagens fora, casa, portanto, é preciso termos este cuidado de nos sabermos apoiar e, obviamente, reclamarmos esse suporte, esse apoio, porque quantos de nós já não tomarmos uma decisão e no milésimo de segundo à frente, se afinal não olhamos para toda a informação que nós tínhamos já em nossa posse antes para tomarmos uma decisão melhor, ou estamos tão assoberbados que cometemos erros e tomamos más decisões, ou dizemos coisas que não queremos e arrependemos e já não podemos refazer. E tudo isso contribui, não só para nós termos um desempenho muito melhor, muito mais assertivo, mas também fazê-lo de forma com outra cara, com outra leveza, com outro comprometimento. Alavancamos toda uma capacidade de trabalho que de outra forma começa a ser negativo e, se assim for, nós então podemos multiplicar por equipas de trabalho e o próprio grupo de trabalho beneficia deste tipo de ambiente e acho que é isso. Acho que beneficiamos primeiro de discutir e de dar um pontapé de saída, coisa que vocês fazem e que estão aqui a fazer. Muito obrigado, João. Luís. Eu fui um felizardo nestes 12 anos de alto rendimento porque tive condições muito acima da média do que os meus pares que não chegaram ao alto rendimento tiveram. Desde um gabinete de alta performance que o Braga criou para as modalidades, ao longo deste tempo. Depois
com o apoio da Federação e do Comitê Olímpico, tive acesso a equipas que nunca tinha tido até lá. E eu revi muitas vezes na palavra do Mister que ajuda. Eu era partia do princípio que era um ignorante, mas também nunca tive vergonha em perguntar. E então considero que evolui muito com esta minha curiosidade e falta de vergonha. Muitas vezes tive para pedir conhecimento, ajuda e estar em sítios que me pudessem ajudar, nomeadamente o gabinete de performance da FADEUP, do João Paulo Vilas Boas. Eu estava lá praticamente quase todos os meses. O Tiago Barbosa, um biomecânico a nível mundial, que é nosso colega. Nestas idas regulares à Serra Nevada, os espanhóis, na alta performance, pelo menos na natação, estão muito à frente, passos muito à frente dos nossos. Eu trabalhava numa piscina que aquilo era um Big Brother autêntico, tinha 17 câmaras de filmar, subaquáticas, de frente, baixo, laterais, aéreas, frontais, fora d'água, e uma biomecânica residente, vivia lá, e que eu tinha acesso, podia pedir ajuda, e muitas vezes passava horas e horas a ver as filmagens dos meus atletas. E aquilo era muito fácil porque, além destas 17 câmaras, a biomecânica tinha um plasma, tipo uma transmissão da televisão, que acompanhava os nadadores, e era muito fácil, porque bastava eu parar o atleta, ele chegava ali à borda da piscina e via-se. Via nadar, a entrada do braço, o cotovelo, a saída, coisas que em Portugal nós não tínhamos acesso. Comecei a ter acesso a apoio nutricional, a médico, psicólogo, vários, do Comitê, da Federação, do próprio Braga, embora num desporto individual tenha algumas particularidades. O atleta é confidente do treinador, porque eles tinham as consultas regulares com o psicólogo, mas eu estou convencido, olhando para trás, que os psicólogos nunca ficaram muito longe daquilo que alguma vez eles me contaram, da sua vida pessoal e particular. Porque era o treinador, era mais que um pai, eu passava muitas mais horas com eles do que os pais com elas. Outra particularidade, na natação, eles aparecem no alto rendimento ainda uma tenra idade, 15, 16, 17 anos, estão a acabar o secundário, têm que fazer opções de vida muito grandes, nomeadamente na entrada para o ensino superior, em Portugal é incompatível com a natação de alto rendimento, porque eles não conseguem estar, eles os dois entraram para o ensino superior, mas não tiveram que interromper as carreiras, porque, tirando as semanas de estágio, com as semanas de competição, com os treinos, nós tínhamos que nos deslocar diariamente à Póvoa de Varzim, que era a piscina mais perto, piscina olímpica mais perto de Braga. Portanto, só o treino durava 2 horas, 2 horas e meia, mais 1 hora para lá, outra para cá, eram 5 horas para um treino, eles treinavam 2 vezes. Mais o ginásio, mais a massagem, mais o psicólogo, era incompatível com cursos superiores. Portanto, lidar com estas expectativas. Depois, os próprios pais, que me aconteceu, o pai não tinha curso superior e o sonho era que o filho tirasse uma engenharia, porque o pai trabalhava numa empresa, mas via os engenheiros oferir muito mais do que ele. A mãe, jogadora de voleibol, tinha o sonho que o filho chegasse aos Jogos Olímpicos. E eu ali no meio, a tentar explicar ao pai que o curso podia esperar uns tempos, não é? Porque ali era o momento, e a dizer à mãe que, ok, mas isto não está nada dado, ele pode ficar 5 anos a preparar-se para os Jogos Olímpicos, descurar o curso e não conseguir lá chegar. E é preciso gerir estas expectativas. E foi-se gerindo, e eu fui conseguindo, dando resposta, e mais uma vez digo, fui um felizardo por ter esta panóplia de pessoas de equipa a trabalhar comigo, que sem ser no alto rendimento não tive. Agora, o que ficou para trás? O que ficou para trás foi o apoio ao treinador, não é? Porque, infelizmente, não tenho conhecimento de nenhuma equipa pluridisciplinar atualmente que se ocupe do treinador. E infelizmente, felizmente para mim, que tive, já tarde, mas na tempo, mas infelizmente tenho casos de colegas meus que
tiveram comigo nos mesmos projetos olímpicos e que não estão nada bem atualmente. Muito obrigado. Muito interessante a reflexão que foi partilhada, portanto, não só a noção de que se pode recorrer às estruturas do clube para salvaguardar muitos dos aspectos que estão para além da intervenção direta do treinador, isso não retira ao treinador a proximidade que pode ter com os atletas, que será diferente no caso da natação ou no caso do voleibol. E eu ia fazer precisamente essa questão que o Luís terminou no final, mas nenhum deles estava a falar, então e o treinador, como é que surge no meio deste processo? De facto, se pensa esta organização do clube para permitir que os atletas tenham este apoio, por vezes o treinador não é visto como uma dessas figuras que pode beneficiar desse apoio. Mas eu vou pegar num aspecto que o João referiu e que é muito interessante e que o treinador está implicado nele próprio, que é esta segurança psicológica que pode e deve haver no seio do clube, de se admitir falhas, admitir-se o erro, o treinador ter com quem poder discutir estes aspectos, das suas dúvidas, das suas dificuldades, e só esta possibilidade de se ter segurança psicológica para se manifestar as dúvidas, as questões que têm a ver com o treino, que têm a ver com a gestão do tempo, com o que quer que o treinador queira trazer, só esta possibilidade de se ter a segurança para ser, de algum modo, vulnerável, é uma forma muito importante de se clarificar se há aspectos que podem ser mais ou menos acompanhados. Se notar que se há algum tipo de trabalho que possa ser feito antes de ter que haver uma paragem mais forçada. Portanto, esta noção de que a própria discussão, a própria segurança no clube, de se conversar, possivelmente com pessoas diferentes e níveis diferentes. Aqueles que conversam com os atletas não têm necessariamente ser aqueles que conversam com os treinadores, ou os treinadores não têm que conversar com os atletas do mesmo modo, mas haver instâncias onde possa haver esta possibilidade de se expressar dúvidas, de se mostrar erros que se cometeram e como é que se reflete sobre isso como forma de aprender, que para os treinadores, e pegando neste excelente exemplo que o João nos trouxe, é por si só uma das formas. O tempo está a passar muito rápido. Eu estou aqui numa dúvida, se ou abria uma questão ou tentávamos encerrar nos 4 minutos que faltam. Dá tempo para uma questão. Muito bem. Então, portanto, com estas mensagens de há possibilidade de melhorarmos o nosso funcionamento no dia-a-dia, temos aqui alguns minutos para colocar uma questão que, sobretudo, pedia que dirigissem aos nossos convidados, aos nossos treinadores aqui presentes. Uma questão, alguém queira colocar? Presidente. Obrigado, Duarte. Eu não vou colocar uma questão, vou partilhar algo convosco e... Sim, não, eu vou ter que... não percebi. Ok, peço desculpa. Eu vou cometer uma indelicadeza contigo porque não tive oportunidade, porque estava a ter uma conversa com os colegas do Aikido, mas provavelmente devia ter partilhado isto contigo antes do painel, mas sei que não vais levar a mal. Porque valida, infelizmente, tudo aquilo que o Luís aqui partilhou. Nós, há 3 dias atrás, recebemos o primeiro relatório do primeiro projeto de investigação financiado pela FCT e pelo IPDJ relativamente à saúde mental dos treinadores. Há pouco, quando disseste que havia muitos poucos estudos, acertaste na MUS. Portanto, existem 11 estudos no mundo, 11 no mundo, que estudaram a saúde mental dos treinadores. Portanto, se formos para os atletas, são centenas, ou se calhar chegando aos milhares, mas os treinadores não. Este estudo não é da Confederação, portanto foi partilhado com a Confederação para partilharmos brevemente, e o que os dados dizem é há um treinador em cada 5 está em risco de burnout. Portanto, significa que dos 400 e quase 40 pessoas que estão aqui a assistir, temos 90 pessoas nesta sala e no online em risco de burnout, que é um valor assustador. Por outro lado, agora o pessoal vai todo sair, já ficou deprimido. O segundo indicador é que a natação não é a pior, mas é uma das piores do ponto de vista do risco, e, portanto, o Luís foi aqui testemunha e, infelizmente, validou, ou acabou de validar o estudo sem saber que ele existia. E, por outro lado, atinge muito mais os treinadores com mais experiência, leia-se, eventualmente, grau 3, se quiserem assim, e grau 4, ou grau 2, as modalidades que não têm grau 3 e grau 4, e as treinadoras. Pronto, queria só partilhar isto, acho que faz sentido. Poderão vocês, se quiserem comentar, se calhar para ti, Duarte, não é, infelizmente, se calhar não é novidade. Muito obrigado, Pedro. Nós estamos a chegar ao fim, mas eu gostava de dar a palavra a cada um de vocês para
que mensagem dariam para nós conseguirmos alinhar o cuidado com a saúde mental com o desempenho, que ao fim e ao cabo tem sido a vossa vida? Eu, com a minha experiência, não quero de modo algum pensar em que o alto rendimento que foi algo nefasto na minha vida. Estou muito grato. Nem sonho era. Eu trabalhava num clube muito pequeno, em Viana do Castelo, uma cidade que nem sequer uma piscina tem. Tem um tanque de 5 pistas e nunca me passou pela cabeça, na altura, chegar aos Jogos Olímpicos. Nunca. Quando cheguei ao Rio de Janeiro e tive a felicidade de ter tirado uma selfie com ele, ver o Michael Phelps a treinar ali na água ao meu lado, fiquei logo com pele de galinha, porque eu sempre assisti aos Jogos Olímpicos pela televisão e nunca pensei estar em loco a assistir à maior manifestação do mundo em termos esportivos. E repeti, e na segunda vez que lá fui, levei 2 nadadores. Portanto, isto nem sonho era. Portanto, eu estou muito grato à natação, estou muito grato ao alto rendimento, estou muito grato ao Sporting de Braga, que me ter ido buscar a Viana do Castelo, estou muito grato ao apoio que sempre tive da Federação Portuguesa de Natação, do Comitê Olímpico, foram excepcionais. O alerta que eu quis trazer hoje é um alerta pessoal. Como eu disse, consigo falar disto agora com 2 anos de distanciamento. Na altura, primeiro, os sinais eu não os via, não é? Teve que ser as pessoas mais chegadas e depois o psicólogo começou a trabalhar comigo pelos nadadores e não por mim, é que começou também a detectar sinais que eram bem visíveis, mas eu que não os via. E é um alerta que realmente não há super-heróis, nós somos humanos, como os atletas, sofremos como eles, a pressão é exatamente igual ou até maior pelo resultado, porque eles são uns e nós sofremos por vários, não é? E eles têm uma carreira, mas depois vão-se embora e vêm outros e nós continuamos a sofrer pelos outros e pelos outros e pelos outros. Eu tinha um colega meu, adjunto meu, que fez viagens comigo de Viana para Braga todos os dias, durante os 19 anos, já tinha sido o meu, que me dizia várias vezes, eles não são teus filhos. Os atletas não são teus filhos. Porque eu vivia de tal maneira o dia-a-dia deles, porque era a mim que eles telefonavam quando lhes doía a cabeça, quando doía um dente, quando iam ter um exame, quando se zangavam com a namorada, não sabiam, queriam acabar uma relação, não sabiam como é que iam acabar. Era comigo que eles falavam. Portanto, quem estava de fora era fácil dizer, eles não são teus filhos. Mas no processo era muito difícil o distanciamento. Portanto, como é muito difícil o distanciamento, nós precisamos de apoio, senão não conseguimos dar conta do recado. Muito obrigado. João? Deixar só uma mensagem que nós conversamos com muitos colegas sobre táticas e técnica e sobre o desporto em si. Não nos devemos esquecer de colocar todos os temas em cima da mesa, inclusive os mais pessoais, porque todos nós temos um limite, garantidamente todos nós temos, e nunca vamos saber qual é. Vivemos num mundo globalizado, portanto, são 24 horas por dia, mas queremos seguir os jogos na Ásia, na América do Sul, depois na Europa Central. Não dá para desligar. Claro que não dá para desligar. Isto anda tão rápido que se nós quisermos fechar o telemóvel e estar só ligado das 9 às 5, vamos perder milhares de oportunidades e de desenvolvimento e de desconhecimento que não nos pode ser inimputável. Portanto, o alto rendimento não dá propriamente de saúde, garantidamente, e os limites de cada um são testados em todas as suas vertentes. E nós, enquanto não conseguimos, pelo menos, ter essa rede de apoio que também nos dê suporte, temos que, pelo menos, tentar preservar alguma sanidade com aqueles que nos rodeiam e, portanto, nunca deixem de conversar sobre tudo com quem confia. Muito obrigado. Vimos aqui uma série de aspectos que acho que são interessantes nós trazermos para o nosso dia-a-dia, não ser só uma ideia que fica no ar, mas algo que podemos trazer para o nosso dia-a-dia. A necessidade de se desenvolver competências para lidar com isto e o conversar sobre o assunto, o aprender sobre o assunto, o discutir, como a Confederação está a fazer, é um passo muito importante. Portanto, aprender competências, saber mais sobre o assunto, a tal literacia em saúde mental, haver a possibilidade de se aceder aos profissionais de saúde mental. Há muitos tipos de profissionais, não tem que ser só o psicólogo, não tem que ser só o médico. Portanto, haver esta possibilidade de ligação aos profissionais de saúde mental, foram ditos muitos exemplos interessantes, aqui vale a pena ter isto como referência.
E a ideia de fundo é que estes ambientes psicologicamente saudáveis no desporto têm impacto na performance, portanto, potenciam a performance. Portanto, terem atenção à saúde mental é um sinal de inteligência, é um sinal de que se quer sustentar a performance, desenvolvendo também a excelência pessoal e desportiva. E este ecossistema desportivo, que privilegia uma aprendizagem que valoriza a saúde, ajuda a não ser apenas reativo, a ir atrás dos processos, a deixar que se isole quem não se sente que pode comunicar estas coisas porque é visto como sinal de fraqueza. Portanto, passarmos de reatividade à prevenção, à integração no dia-a-dia destes aspectos que são tão críticos e foram magistralmente aqui referidos por ambos os treinadores presentes. Dizer então que cuidar da saúde mental do treinador não é apenas uma medida de bem-estar, e estes 2 exemplos são muito impactantes. É, sobretudo, dar condições para uma boa liderança, para uma liderança que torna-se sempre lúcida na sua tomada de decisão e permite desenvolver uma cultura desportiva saudável, responsável, que potencia, por cuidar da saúde mental, uma melhor performance. Muito obrigado ao Luís, muito obrigado ao João pelo vosso testemunho. Obrigada a todos pela excelente sessão. Peço ao Aldo Costa, vice-presidente da Confederação de Treinadores, que entregue umas lembranças e depois se reúnam ali no painel para tirar uma foto de grupo, se faz favor. Mais uma vez, parabéns pela excelente sessão. Mais uma vez, parabéns. Vamos fazer agora uma pausa para o coffee break, mas antes de se levantarem, queria só referir-vos, vamos passar agora um vídeo à medida que vocês vão para o coffee break, que tem a ver com uma parceria, meus senhores, tem a ver com uma parceria com o IPDJ também, mais uma parceria, que é uma comemoração dos 10 anos do cartão branco. Todos vocês já ouviram falar do cartão branco, todos nós sabemos o papel de liderança que é o treinador dentro de campo e fora de campo. O nosso presidente costuma dizer que um simples gesto do treinador num momento de tensão, em vez de fazer isto, fizer isto, muda tudo. E, portanto, um treinador, se calhar, que fizer isto numa situação de tensão, pode levar um cartão branco. E, portanto, acho que todos vocês já o conhecem, esta novidade em Portugal, que foi criado cá e que tem sido transportado para outros países. O cartão branco faz este ano 10 anos e, portanto, temos colaborado com o IPDJ nesse sentido, não só pela stand que eles têm lá fora, mas também pelo vídeo que têm desenvolvido e também por uma ação de formação que vamos fazer em conjunto com eles para promover, como psicólogas também, para promover aquilo que pode ser a atitude do treinador e a influência do treinador no terreno neste tipo de iniciativas. E, portanto, à medida que também se vão deslocando para o coffee break, peço a vossa atenção para o vídeo. Até já. Retomamos às 45, se faz favor. Com o coração, o cartão é o sinal branco que ilumina a direção. Cada lance ou jogada, gritamos integridade. No campo ou na bancada, o que importa é a dignidade. No desporto ele cresceu, nesse mundo fez história, pelo certo se moveu,
respeitam isto, pois num jogo verdadeiro não podemos aceitar que alguém seja o primeiro, se é desleal em jogar. No desporto ele cresceu, nesse mundo fez história, pelo certo se moveu, maior sendo a sua glória, o cartão é o sinal branco. Mais do que vencer, mais do que vencer, mais do que vencer, mais. No desporto ele cresceu, nesse mundo fez história, pelo certo se moveu, maior sendo a sua